aqui está a tua serva, Senhor, que irá ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Deus, nesta noite, nós viemos aqui, meu Deus, para cear, para ser alimentado por ti, meu Deus. Traz, Senhor, traz esse alimento que a nossa alma tanto precisa, que é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, conforme o Senhor queira, meu Deus, não conforme nós queremos, mas fala, entrega, Senhor, a cada um o que necessitam, o que precisam nessa noite. Deus, fala porque os teus servos ouvem. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo para os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Quero declarar que o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E a sua misericórdia verdadeiramente dura para sempre. Que eu não sou nada sem Ele, mas nele eu posso todas as coisas. Só Jesus sabe como que está o coração do crente aqui no culto de ser, né? Mas quero louvar a Deus pela vida da minha casa, pela vida dessa igreja, de cada irmão que está aqui, pela vida do meu pastor que fez o convite. Amém. Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo de número 1. E versículo de número 13. Primeira Pedro. Capítulo de número 1. Versículo de número 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, vos não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de... Vamos ler junto esse último versículo? 1, 2, 3 e... O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma orientação que o Senhor nos dá. E aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que, embora não seja inspiração divina, serve para nos orientar a respeito do texto. E ele diz que isso aqui é uma exortação à santidade. Ser santo é ser separado. Hoje nós estamos aqui fazendo memorial do sangue do Cordeiro que foi morto e reviveu, vive para sempre e abriu uma porta que se chama graça. Algo que eu e você não merece, mas ela está aqui aberta diante de nós.
por causa da cruz. Então Jesus morre para que eu e você pudéssemos morar com Ele na eternidade. Mas a Bíblia inteira vem nos mostrando a maneira que Deus quer que nós nos comportemos. Como é que Deus quer que eu me comporte? A Bíblia vai falar para nós aqui que o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. E existe um motivo pelo qual isso está sendo revelado agora. É porque o amor de Deus está sendo declarado para nós aqui nessa noite. Nós chegamos em mais um culto de ceia. E não é mais um culto. Não é apenas um culto. É um culto onde nós celebramos, nos alegramos, comemoramos, fazemos memória de um Deus que antes da fundação desse mundo terreno, no mundo espiritual, havia estabelecido uma vida eterna para mim e para você. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para os irmãos essa noite? Existe um antes, e a gente sempre parte do princípio de que eu nasci e a minha história começa, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que antes que esse mundo físico existisse, existia o mundo espiritual, um Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, que tem um plano perfeito de salvação para nós, que quer restabelecer o relacionamento que outrora nós tínhamos. Glória a Deus, aleluia. Com Ele, na glória. Então a gente vê um Deus que faz e cria um jardim perfeito, perfeito. E mesmo com o diabo já caído nessa terra, ele faz um ambiente perfeito, se relaciona com esse homem, com essa mulher, todos os dias na viração do dia. A Bíblia diz que Deus vinha falar com eles. E a gente não sabe dizer o tempo. A queda acontece, o homem escolhe, preste atenção, o homem escolhe comer do fruto que não era para comer. Deus sabia que o homem ia comer? Sim ou não? Tá fraco demais. Sim. O homem, Deus sabia? Sim. Ai, Rubi, por que a gente tem que ficar falando? Para você gravar. Para você gravar que o teu pecado, aquilo que você cometeu, não resume você para Deus. Não diz quem você é para Deus. E a prova disso é que você está aqui essa noite. Depois de tanta mazela, depois de tanto pecado, depois de tanta coisa errada, depois de tanto pensamento, depois de tanta atitude horrível que a gente tem, mesmo sendo crente, você veio para a ceia do Senhor. Então esse Deus maravilhoso, maravilhoso, conversando com o seu Filho amado, Jesus, e o seu Santo Espírito, eles agora vão decidir que o Filho amado vai descer. O homem peca, e a Bíblia diz que quando esse homem e essa mulher pecam, a glória que havia neles agora não há mais, porque eles olham para eles e veem que está sem a roupa, ou seja, eles começam a enxergar, e por causa de um engano, porque quando Satanás veio disfarçado de serpente, a Bíblia diz que ela disse que eles iam ter conhecimento como Deus. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Então o culto de ceia serve para a gente pensar uma coisa: você é um ser limitado, você é um ser que ama, mas você não é o amor. Deus é amor, Deus é ilimitado, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E por que digo isso? Porque às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus ainda, por causa do nosso orgulho, por causa das nossas escolhas. A gente quer limitar Deus. A Bíblia diz que agora eles vão comer. E agora eles vão cozer folhas de figueira e tampar a sua nudez. E a figueira representa a santidade de Deus. Lá naquele jardim perfeito,
Quando o homem peca, ele se envergonha e ele faz o quê? Se tampa. Ele se esconde de trás da santidade de Deus. Culto de ceia. Culto onde nós precisamos entender que ninguém jamais poderá ficar escondido de trás da santidade de Deus. O que é isso, irmã Rubi? Não é indireta não, porque altar não é lugar de indireta. Eu sei muito bem o valor desse altar. Eu estou aqui cheia de temor do Senhor para falar isso que eu estou falando para você. Mas muitas vezes não confessamos pecado, não melhoramos a nossa vida, não nos reconhecemos como filhos e servos de Deus e continuamos a nossa vida do mesmo jeito, com as mesmas atitudes. Não mudamos e não nos arrependemos. E temos a coragem de falar que a culpa do que está acontecendo na nossa vida é de Deus. Não é de Deus, é a nossa culpa. É a nossa escolha. São as nossas escolhas. Nós precisamos ter escolhas melhores. É aqui que nós somos corrigidos. É aqui que Deus fala conosco. É aqui que nós oramos juntos um pelo outro. É aqui que nós fazemos memória do Cordeiro. É aqui, na casa de Deus. Então a Bíblia diz que agora Deus fala para ele assim: Adão, cadê você? E ele diz assim: eu vi que o Senhor estava me escondido. Quem falou para você que você estava nu? Mas fato é, Deus sabia ou não sabia? Deus sabia. Esse homem vai pagar agora o preço da sua escolha. Para de ficar falando que Deus não te ama e que Deus não se importa com você, que ninguém te vê, que ninguém isso. Não é verdade. Isso é uma mentira do diabo. Fruto de nossas escolhas tem consequências. Eu vim para a casa de Deus e agora se apagou tudo. Não se apagou não. Fez pacto, desmancha o pacto. Fez simpatia, desmancha a simpatia. Falou palavra de maldição, coloca na cruz de Jesus e renuncia. Por quê? Porque a gente segue dando-lhe legalidade para o diabo trabalhar. Eu estou na casa de Deus. A tua boca não é uma boca que abençoa. Cuidado. Porque a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Amém? Vocês estão entendendo? Deus agora vai dar o julgamento. O homem vai ter que trabalhar, a mulher vai sentir dores de parto. E Deus vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Quem vai colocar inimizade entre a humanidade e o Satanás é Deus. É a única vez que Deus coloca inimizade em alguém. Não é? Porque de resto ele vai dizendo, vai amando o teu irmão, vai perdoando o teu irmão, vai abraçando, vai servindo, vai cuidando. Mas quando se trata do diabo, Deus diz, não tem amizade com ele. Por quê? Porque aquele que tem amizade com o diabo não reconhece o dia de hoje. Não reconhece o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem é amigo do mundo, para ele isso aqui não tem valor. Para nós tem todo valor. Mas para eles não tem. Então o que acontece? Cada um vai pagar agora a consequência do seu pecado. Só que eu acho lindo, irmãos. Eu acho lindo isso aqui. Que quando Deus dá a sentença para eles, quando Deus fala para eles que agora eles não vão mais morar no jardim perfeito, com tudo maravilhoso, a Bíblia diz para nós que agora Deus vai fazer uma roupa para eles. Capítulo 3 de Gênesis. E versículo 21 diz assim, olha. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O cordeiro precisou ser morto para que túnicas de pele fossem feitas. Glória a Deus. Não sei se você está entendendo. Eles não saíram de lá de qualquer maneira. Eles saíram de lá cobertos da sua vergonha e da sua nudez. Porque uma folha de uma árvore se rasga, se seca. Mas uma pele dura, muito tempo. Glória a Deus. É ou não é? Cuidado de Deus. Glória a Deus. Cuidado de Deus. Então Deus agora vai cobrir a nudez e a vergonha, mesmo eles tendo pecado e desobedecido à voz de Deus. Hoje nós estamos aqui no culto de ceia.
fazendo memória do Cordeiro que foi morto e reviveu, cobrindo a nossa nudez, reconhecendo que Jesus Cristo vai nos buscar. Aí a palavra do Senhor vai dizer, Pedro vai dizer, algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Antes disso ele vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu não sou crente só na igreja. Eu não sou cristão só aqui. Eu não sou cristão só na minha casa. Eu não estou aqui em cima do altar de Deus dando conselho para você, está na Bíblia. Eu não estou aqui. Eu não sou crente só aqui, só do lado de um irmão. Só quando tem um irmão perto de mim, eu sou crente em todos os ambientes da minha vida. Eu sou crente no shopping, eu sou crente no mercado, eu sou crente na academia, eu sou crente em todos os lugares. Quando eu ando por aí, as pessoas precisam ver o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir, na minha maneira de pensar. Porque a boca fala o que o coração está cheio, não é? Se o coração está cheio de maldade, a boca só fala maldade. Se a mente está cheia de palavrão, a boca só fala palavrão. E o Senhor fala assim, para que nós sejamos santos, como Ele é santo. Por quê? Porque o Deus é santo, então eu quero morar com Deus, e eu não vou morar com Deus se eu não for santo. Mas como é que santifica no mundo de hoje? Faz a sua escolha. O pastor falou, está frio, você está aqui. Faz a tua escolha. Faz a tua escolha. A história está contada de perfeito. Nós vemos Jesus de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Jesus. E toda ceia a gente diz como foi que Jesus morreu, o tanto que ele sofreu, e fica parecendo aqueles irmãos que tem Jesus numa cruz todo desfigurado. E a gente ia lá, eu ia, no passado eu ia, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente fica ali morrendo de, ai meu Deus, Jesus morreu assim. Mas quando volta para casa não muda. Quando volta para casa esquece. Quando volta para casa não lembra que Jesus sofreu tanto desse jeito, para que você e eu fôssemos santos, separados por Ele. Porque o que nós não podemos e não podíamos fazer, Ele já fez. Agora nós estamos aqui. Como é que está o nosso coração para receber uma palavra como essa? Como é que está a nossa vida diante de Deus, num culto como esse? Será que você está pensando dentro de você que você veio com frio e você não está vendo aquilo que você gostaria? Deixa eu te falar uma coisa, o nosso culto é individual. Eu vi os irmãos aqui louvando aqui na frente, uma coisa linda. Cada um entregando o seu culto para Deus. É minha hora e sua hora de entregar o nosso culto para Deus. É nossa hora de glorificar, de exaltar, de engrandecer, de reconhecer esse momento. É o momento de entregar. O Cordeiro já foi entregue. Os irmãos cantaram aqui. Deus preparou o Cordeiro. Deus preparou o Filho amado e entregou ele como um Cordeiro. Santo e mudo, não reclamou. Para que eu e você estivéssemos aqui. O Cordeiro de Deus já foi entregue. Para tirar o nosso pecado, para nos santificar, para nos purificar. O problema é que nós não queremos ser santificados. E quando alguém fala, quer ser santo demais, a gente ainda fica ofendido. Levanta a bandeira da santidade em nome de Jesus. Quebra todo o laço de Satanás que existe nesse mundo sobre a nossa vida. Pois os irmãos estão vendo o que está acontecendo aí nesses jogos. Quanto o diabo tentou envergonhar a gente, mas quanto Deus tem levantado homens e mulheres de Deus com coragem. Com coragem para dizer que o Cordeiro de Deus vive. Com coragem para dizer que Ele é caminho, verdade e vida. Quantas vezes nós dissemos essa semana para alguém que Jesus é caminho, verdade e vida? Quantas vezes? Quantas almas nós trouxemos para Jesus esse ano? Esse ano eu estou falando, nós já estamos no mês 8. Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? É culto de missões? É.
é culto de missões também. Porque a gente não só evangeliza e não só convida no culto de missões. É toda vez, todo dia. Quais são as escolhas que nós temos feito? A Bíblia diz que João Batista nasce e a mãe dele já era de idade. Aí a gente diz assim, Zacarias não acreditou na promessa. Sabe quantos anos Deus não manifestava a sua voz profética? 400 anos. 400 anos Deus não falava. Deus não levantava a voz profética. 400 anos Deus não falava. Aí um dia Zacarias, que a Bíblia chama ele de homem fiel, servo fiel, que mesmo a mulher dele não tendo descendência para ele, a Bíblia diz que ele era justo perante o Senhor e a sua esposa também, trabalhando diante do Senhor. Aí o anjo aparece. Quando o anjo aparece para Zacarias, sabe o que a Bíblia diz? O anjo vem, quando ele vem, ele já traz o chamado de João. Pela linhagem e pela cultura, ele ia se chamar Zacarias. Aí o anjo diz assim, ele vai chamar João. Ele vai se chamar João. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Aleluia. Aí João, sabe o que João fez? Ficou no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, e se vestindo de pele. Sabe o que João fez? Diante do chamado que ele tinha, ele se separou. Eu estou falando de santidade, irmãos, aqui essa noite. Eu estou falando de santidade, de pegar a promessa que Deus nos fez e cumprir, e viver na nossa vida, e viver o chamado que Deus tem. Aí vai, João se prepara, e quando chega um dia ele vai para o deserto. Quantas pessoas para encher o deserto? Quem pode me dizer aí, irmão Lucas, que é bom nas contas, quantas pessoas será que enche o deserto, irmão Lucas? É muita gente, né? Uma multidão é considerada a partir de 10 mil pessoas. Mas encher um deserto, pensa aí, encher um deserto. Sabe qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele batizava com água, mas ele dizia, vai vir um maior do que eu. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de amarrar, aleluia, as alparcas dos pés dele. E quando ele viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus cuidou dos mínimos detalhes. Deus cuidou dos mínimos detalhes e João pregou. Ele não tinha medo. Ele morreu decapitado. A cabeça de João Batista foi oferecida numa bandeja a uma mulher que não queria que ele pregasse contra o adultério. Onde estão aqueles que vão pregar contra o adultério? Contra o pecado, contra o arrependimento? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar. Nós precisamos reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos. Nós falamos aqui lindamente de graça. Quantas vezes a gente vê os irmãos explicando a graça de uma forma maravilhosa. Uma porta que eu e você não merecemos, mas está aberta. Está aberta para nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa do Cordeiro que nós estamos aqui hoje. Nós estamos fazendo memória do Cordeiro de Deus. Aleluia. Isso precisa ser um fogo no nosso coração. Isso precisa ser nossa esperança. Nós estamos fazendo memória desse dia. Mas a Bíblia diz, e eu finalizo, a Bíblia diz que ele viu o Cordeiro e ele disse, Senhor, não sou digno, não sou digno, Senhor, eu vou te batizar. É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse, cumpre o que está escrito. E ele batiza. Jesus vai começar a iniciar o seu ministério para fazer muitos milagres e muitas maravilhas. Quem já viveu milagre aqui? Se pudesse levantar os dois pés, eu levantaria os dois pés. Lembra daí o milagre que Jesus já fez na sua vida, na sua casa? É por causa do Cordeiro.
que você viveu esse milagre e vive muitos milagres. É por causa do Cordeiro. E aí agora ele vai se batizar. E quando João batiza Jesus, aleluia, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que o Pai brada do céu e ele diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem tenho alegria. E o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, conduz Jesus para onde? Para onde, irmãos? Para o deserto. Lucas vai dizer que depois de 40 dias, chega o diabo. E ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, faz com que esse pão se transforme em pedra. E qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos valorizar toda palavra que sai da boca de Deus. Porque lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, Jesus venceu ele pela palavra. Para nos ensinar, porque ele é a própria palavra. Aleluia. Jesus não precisava vencer ele ali naquele lugar. Mas ele venceu para nos ensinar que é pela palavra. Não existe outro caminho. Então nós queremos vencer o mundo sem palavra? Como você vai se santificar se não conhece Deus? Se não conhece sua palavra? Se não estuda? Se não se aplica? Se só sabe ficar vendo problema, toda hora problema. Não tem coragem de dizer para esse problema o tamanho do seu Deus. Então agora Jesus vai viver o seu ministério. Abra seu livro, sua Bíblia aí em João, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus que fez tantos milagres e maravilhas. Quantas coisas maravilhosas a gente vê. Ele foi para a cruz do Calvário. Dessa maneira que nós vamos ver aqui, ó. Para que eu e você tivesse toda vez isso. Toda vez isso até você aprender. Até você entender o valor desse culto aqui, ó. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Aleluia. Jesus foi açoitado. E por que Jesus foi açoitado? Por causa do meu e do seu pecado. Por causa das malcriações que você e eu fazem. Por causa das mazelas que nós costumamos carregar. Por causa das mentiras que nós contamos. Por causa das vezes que fazemos fofoca. Por causa das panelas. Por causa das contendas. Por causa de tudo que nós aderimos para a nossa vida contrária à vontade de Deus. Foi por causa disso que Jesus foi açoitado. Foi por causa disso. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhes vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. O rosto de Jesus foi desfigurado. Viu? O rosto de Jesus foi desfigurado. Aí precisa dizer isso? Eu preciso. Porque às vezes a gente não lê isso em casa e continua vivendo na mesma vida. Então Pilatos saiu outra vez e fora e disse-lhe: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, olha, os principais dos sacerdotes. Sabe quem decidiu crucificar Jesus? Tomados por Satanás? Os religiosos. Aqueles que achavam que sabiam muita coisa. Não adianta saber muita coisa se você não pratica. Não adianta aprender muita coisa da Bíblia se você não pratica. Só carrega o título. No céu não vai entrar título nenhum. Nenhum. Não vai entrar pastor, co-pastor, presbítero, diácono. Nada disso vai entrar. Pega essa nomenclatura e
vira crente em nome de Jesus. Porque não adianta. Preciso dizer isso aqui. Porque foram eles, muito religiosos, mas Jesus vinha e falava com autoridade. Aí confrontava o coração deles. Aí eles saíram do culto como? Imagina, essa palavra não foi para mim. Foi sim. É para mim, é para você sim. A gente que não quer aceitar, mas que é para nós é. Não quer aceitar às vezes o irmão que está pregando, mas fala que não é para mim. É para nós sim, porque nós estamos aqui essa noite. Então Jesus disse o quê? Vendo, pois, os principais sacerdotes, os servos clamavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: tomai-o e vós e crucificai, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei devemos morrer, porque se fez filho do homem. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Dá uma olhada na resposta de Jesus aí. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrodos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Conhecendo Jesus, eles não tinham coragem. Eles não tinham coragem. Você sabe, irmãos, que muitas vezes a gente se parece com esse tipo de gente aqui, que conhecendo Jesus, a gente não tem coragem de se levantar, a gente não tem coragem de se posicionar no mundo. Agora a pergunta é: nós estamos esperando o quê? O que é que nós estamos esperando para falar de Jesus? O que é que nós estamos esperando mesmo acontecer no mundo? Porque tudo quanto é coisa horrível está acontecendo no mundo. Tudo quanto é blasfêmia contra o nome de Jesus está acontecendo no mundo. Onde estamos nós? Cadê a igreja? Cadê a igreja que quer morar no céu? Cadê a igreja que vai entrar pela porta da graça? Cadê a igreja que canta que ele é santo, mas quando chega lá fora não tem nada de santo? Onde nós estamos? Nós estamos aqui? Há um povo santo nesse lugar? Há um povo separado nesse lugar? Porque nós precisamos mais do que nunca nós precisamos admitir, nós precisamos nos levantar em Deus. Irmãos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, nós precisamos ser açoitados de fato pelo Senhor, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa parar com essas contendas, com essas picuinhas, com essas pressas. Entra na presença de Deus e não vê a hora de sair. O que é isso no nosso coração? O que é isso? Que a gente não tem vontade de ficar na presença de Deus mais? Que a gente tem hora para fazer tudo, mas para Deus a gente não tem hora. Eu tenho dito isso. Não temos hora para Deus. Temos hora para tudo, mas não temos para Deus. Se a gente vai sair passear, comer uma coisa, não liga de voltar. Mas quando nós estamos aqui no culto, parece que a gente tem que o culto tem que acabar logo, para a gente poder ir embora. O que é isso? Nós estamos mais parecidos com Jesus ou com o mundo? A Bíblia diz que Jesus foi judiado. Levaram ele com a cruz nas costas para o Gólgota. A Bíblia diz que Jesus foi judiado de todas as formas. E quando ele chegou na cruz, a Bíblia diz que ainda tinha 2 ladrões lá. 2. Um na direita e um na esquerda. Um só falava para ele assim: vai, se salva. Olha o que ele dizia: salva você e salva nós também. Ó. É brincadeira uma coisa dessa? Você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Porque Jesus estava sendo acusado porque estava se colocando na posição de filho, porque é filho. O problema é que a gente não se coloca na posição de filho. Aí
Jesus, não queria sequer reconhecer. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa do tempo de Jesus. Mas teve um que olhou para Jesus e falou: você não tem temor? Você não tem temor de falar assim com ele? Senhor, me perdoa. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. A gente quer pensar que a gente é o ladrão bonzinho, né? Mas às vezes a gente está mais no lugar do ladrão ruimzinho do que do bonzinho. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Isso nos confronta muito. Eu termino dizendo isso aqui, sabe por quê? Eu termino mesmo. Porque a gente quer pensar que nós somos o ladrão bonzinho, que a gente vai estar no paraíso com Jesus e que daqui a pouco a gente vai tomar a santa ceia do Senhor e a gente vai. Mas será que dentro de nós, será que na verdade, é isso mesmo que vai acontecer? Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa mente? Será que a gente está mesmo reconhecendo Jesus? Ou será que a gente está pensando igual ao mundo? Ele é bom, ele vai salvar todo mundo. Não vai. Se não se arrepender, não vai. Se não confessar pecado, não vai. Se não amar o irmão, não vai. Se não amar Jesus, não vai. Pronto, não vai. Simples assim. Qual é a escolha que nós vamos fazer hoje? Quando você pegar o seu cálice, por favor, pense nisso. Pense no destino, confesse. Fale com Deus. O livre-arbítrio existe para isso. Nós usamos para tudo, menos para isso. Então agora Jesus estava com sede, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e pondo no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando Jesus entrega o seu espírito, essa palavra tetelestai significa dizer que a dívida foi paga. Eu não sei se isso faz algum sentido para você. Quando Jesus entrega o espírito dele para Deus, nossa dívida foi paga. E o momento que Jesus clama, e ele chora, ele diz: Pai, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Porque foi a única vez na existência de Jesus que ele ficou longe do Pai. E sabe por quê? Sabe o que afastou Jesus de Deus? O meu pecado e o seu pecado. Por causa de mim e por causa de você, Jesus ficou longe do Pai. Não por causa dele, porque ele nunca fez nada. Essa é a palavra que eu tenho para nós essa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da nossa diaconisa. Em 1 Pedro, a Angela que acabou de ler, que palavra de Deus, capítulo 18, diz que